Sou Dona Lourdes e esse é mais um vídeo do meu dia a dia. Se inscreva no canal e deixe seu like. O que é que você quer? Até o gatinho fica miando. Bom, eu prometi no vídeo passado. Ô Alessandra, tira esse gato daqui, ó. Põe esse gatinho pra lá. No vídeo passado eu falei que ia contar um pouco de história da minha vida, né? Porque se eu for contar toda a minha história, vai dar livros e livros e livros e livros. E quando essas pessoas terminarem de ler o livro, vai estar todo mundo chorando. Que peninha. Então, eu vou contar só partes dessa história, certo? Essa parte da minha história pode ajudar talvez muita gente. Não sei, quem sabe, né? A vida tem dessas coisas. Então, eu nasci de um pessoal muito pobre, tá? Meus pais eram muito pobres. Hoje, seria pessoas assim, considerada como um povo muito, sei lá, vixe que povo miserável, pobreza terrível. Naquela época, quase todas as pessoas pobres eram assim. Então, a minha família não tinha onde morar, vivia de del em del, de lugares em lugares, morava em fazendas, outro tempo. E eu nasci em São Miguel dos Campos, uma cidade aqui bem pertinho, tá? Nasci numa fazenda, a minha cama, minha mãe me ganhou em cima de um catatal de vara. Olha só, eu não disse que alguém, se ouvir uma história dessa, vai chorar? Então eles eram tão pobres que enfiavam um pau assim no chão, colocava umas varas e o colchão puxava assim folha seca, folhas de bananeira e colocava assim nos panos e colocava em cima. E eu nasci assim. A minha casa não era nem taipa, era arrodeada de folha de coqueiro. Então nasceu essa linda mulher, que era uma linda criança, muito bonita. Todo mundo que me via me pedia: Dona Severina, me dá esse bebê pra mim. É lindo, cabelinho todo pretinho, diferente de hoje, né? Cabelinho branco. Então, esse foi o começo, né? Eu vou adiantar um pouco. E daí, os meus pais, como não tinham de morar, ficavam um tempo num canto e no outro, apareceu aqui na beira desse mangue, onde hoje eu estou morando, né? Na beira desse mangue, enfiaram uns pau lá, fizeram uma casinha de pau a pique, já com vários filhos, né? A minha mãe teve 13 filhos e depois de mim só teve mais um. Então, eu era uma das caçulas da menina, aquela menina mais mimada, né? Então, eu vim morar aqui, nessa comunidade que não existia, só existia 3 casinhas. E o tempo passou. Depois, os meus pais saíram daqui e foram trabalhar, foram morar lá na fazenda aqui pertinho, porque eles já trabalhavam lá, mas desciam a ladeira, dificuldade para chegar aqui. Aí eles resolveram morar lá. Então eu saí daqui, né? Nessa época que só tinha 3 casinhas, de pau a pique, também pessoas pobres igual os meus pais. E fomos morar na fazenda. Após um tempo, fomos para a cidade. Meu pai foi indenizado, teve um problema lá de pessoas que bebem, né? Meu pai também de vez em quando queria também fazer a festa. Pobre que quer encher a cara demais. Eu, criança, não entendia de nada. Então minha mãe, ela recebeu um presente maravilhoso de Deus, que foi indenizada. Então, com a saída do meu pai, o fazendeiro indenizou minha mãe pegou esse dinheirinho. Mãe pensa muito nos filhos. Não vou desclassificar os pais, mas eu acho que mãe é a coisa mais linda que existe. Tenho muita saudade dela. Então, ela fez de tudo pelos seus filhos.
Estava sozinha, meu pai correu, fugiu, deixou minha mãe com 5 filhos pequenos. E nessa época, eu tinha uma faixa de 6 para 7 anos. E fui morar na cidade. Ixi, cada fazenda era candeeiro, não tinha energia. E lá na cidade me senti rica, mas a minha casinha também era coberta de palha. Mas já era uma outra coisa. E o tempo foi passando, eu fui estudando. Então, eu era muito inteligente. Naquela época, só ia para a escola a partir de 7 anos de idade. Não tinha escola para criança de 6 anos. Quando deu meus 6, 7 anos, eu fui estudar. E eu era tão desenrolada que a minha irmã mais velha não sabia ler, os meus irmãos ninguém, só eu que comecei a aprender a ler. E isso era muito admirável para todo mundo, né? Então o tempo foi passando, quando ia fazer 10 anos, o governo do estado vinha para a cidade para inaugurar um posto de saúde. E eu fui escolhida de todos os alunos para ser a representante da turma, para falar alguma coisa para o governo. Para o governo era Divaldo Suruagi na época. E eu me senti o máximo. Só que eu nunca quis me apresentar. Eu nunca fui aquela pessoa, desde criança, que queria tomar a frente de alguém, me apresentar. Mas eu já nasci com este dom, que as pessoas me vissem, mesmo sem eu querer me apresentar. Então, tudo que eu faço é uma coisa assim de admiração. Se eu pegar qualquer coisa, até uma lama, colocar na mão, eu vou ter que inventar alguma coisa da lama e vai ser admirável para todo mundo. É um exemplo mais ou menos que eu estou dando muito rústico, porque é difícil. Entendeu? Não entendo. Então, as coisas de Deus é mistério. Então, eu nasci com esse dom de aprender, de aprendizado. Não precisava ninguém estar me ensinando. Olha só que coisa linda. Você sabe que tempo foi que eu aprendi a fazer isso? Tricô. Não existia agulha. Se existia era nas cidades, mas eu morava num lugar de palha de coqueiro. Aquele talinho da palha de coqueiro. Eu pegava plástico, né? E cortava. Não tinha tesoura, eu saía assim, fazendo aqueles rasgãozinhos, né? E cortava, às vezes, com uma faca, alguma coisa, e fazia as tirinhas. E eu aprendi. Vi alguém fazendo e disse, coisa linda. Olha como é que faz. Aí a pessoa foi dizendo, olhe, coloca assim, aí você enrola o pescocinho da agulha e depois você tira. Eu disse, nossa. E, sabe, ia fazer 10 anos, já comecei a ganhar dinheiro para comprar minhas coisinhas escolar, né? Sim, voltando sobre a minha vida, sobre as escolas e tudo, minha mãe, sem marido, sem ninguém, minha mãe sempre trabalhou. E cortando cana, limpando mato, fazendo esse trabalho mesmo bruto, esse trabalho mesmo da zona rural, era a vida dela. Então ela trabalhava e nós, os seus filhos, eram os primeiros da escola que tinha farda, que naquela época não entrava para a sala de aula sem farda não. Tênis, meia, a meia chegava aqui no joelho. Meia, a sainha pinçada, a roupinha, eram os pais que compravam. Então nós éramos vistos, era em toda a escola, porque nós éramos os primeiros. Eu lembro de duas pastinhas que ela comprou pra gente na feira. Ela ia para a Feira de São Miguel, porque nós estávamos morando já em Barra de São Miguel, para a Feira de São Miguel, em cima de um caminhão, daqueles caminhão grande, que tem aquela carroça de madeira, fazer feira. E do dinheirinho que ela ganhava do corte de cana, limpando os matos, que ela recebia no dia de sábado, e eu era a filha escolhida para andar com ela, para os matos, para qualquer canto. Eu era a filha especial, que não tinha medo de nada. Até a noite no escuro, que lá não tinha banheiro na minha casa, então era no quintal, no fundo do quintal, de noite, no escuro. E ela me acordava para mim ir com ela, fazer o xixi, alguma precisão, tá? O que acontecia? Eu era a filha de corajosa, né? Então eu me sentia muito feliz. Então quando eu recebi esse nome, aí era que eu me interessava a fazer mais coisas para agradar minha mãe. Então a minha história é muito grande. E eu fico assim, às vezes, sem ter nem capacidade de contar ela toda. Porque é muita coisa. E às vezes eu fico assim pensando, lembrando, tenho muita saudade daquele tempo, que era um tempo muito bom. As pessoas eram inocentes. Hoje não, a maldade multiplicou, né? Então veja o seguinte. Então a minha mãe comprou 2 pastas. Uma para mim e outra para minha irmã. Que tinha a foto assim, Francisco Oco. Aí a gente dizia Francisco Oco. E eu não sabia lá de novela, de nada, que a gente não tinha essas coisas. Mas quando eu cheguei na escola, olha, o rapaz, olha, eita, é gente famosa.
E eu me sentia tão importante com aquela pastinha de lado. Então eu era sempre vista assim. Então eu comecei a fazer. O meu sonho desde criança, nessa época, era ter uma loja de artesanato. Depois que eu cresci mais um pouquinho, eu queria ser professora. Então eu já realizei os meus dois sonhos. Ser professora, não sou formada, mas trabalhei vários anos como professora de primeira a quarta série pela prefeitura, né? Ela fez um contrato comigo e eu fui, ensinei e fiquei muito feliz, porque, não para me gloriar, mas eu digo isso abertamente, porque se alguém da minha cidade ou os professores que trabalhavam comigo ouvir e assistir esse vídeo, vai realmente dizer que é verdade. Eu era uma das professoras em destaque. Meus alunos aprendiam a ler e escrever antes de qualquer outro, os alunos de outras salas de aula. E as professoras chegavam até me perguntar: que mágica você tem que os seus alunos aprendem? E era assim. Então sempre fui vista. As apresentações das escolas, nossa, desfile, nossa, não quero nem falar para não dizer assim que eu estou me gloriando, né? Mas eu sempre fui vista e foi muito interessante. E depois eu continuo, porque é muito grande, né? É muito importante chegar até essa idade aqui.